Olá, esse vídeo é para falar sobre um projeto que eu fiz recentemente que visa facilitar e até introduzir um novo tipo de comunicação espírita. Tá? Então, eu sou espírita, participo de centro espírita e a gente sempre, assim, no Brasil, a gente sempre tem alguma exposição, né? A gente já tem o candomblé, que tem essa parte da comunicação com o espírito, tem o espiritismo. Então, para a gente é comum entender e mais fácil acreditar. E para mim, né, a minha experiência, eu virei espírita de verdade quando eu comecei a presenciar fenômenos. Né? Eu não sou médium, mas eu vi muito médium ao meu redor, vi pessoas que eu confiava incorporando, psicografando, passando mensagens, coisas sobrenaturais acontecendo. E para mim foi relativamente, assim, não foi fácil, me demorou anos para eu acreditar de verdade no espiritismo, porque eu era aquele adolescente rebelde, eu estudei em colégio de padre, então eu era contra a religião. Eu ia para missa, ou ia para missa não, eu ia para aula de religião para discutir com o padre. Maior gente boa isso, estudar no colégio arquidiocesano. Coisa de adolescente rebelde. E hoje eu estava conversando com os amigos, eu participo de mesa mediúnica, eu faço curso de mediunidade, e eu estou morando nos Estados Unidos já tem algum tempo. E eu vi assim, o norte-americano ele é muito cético. E como eles não têm essa exposição, por exemplo, eles não têm o candomblé aqui há, sei lá, há séculos, né, para introduzir um pouco da parte da espiritualidade, essa comunicação. Então eu tive a ideia, que veio como assim, digamos assim, uma dica, né, durante um dos evangelhos no lar. Que tal construir um equipamento, um device, que permita que alguma mediunidade, né, mecânica permita que espíritos consigam passar mensagens. Que não seja psicografia, que não seja psicofonia, mas que seja uma coisa bem fácil de comprovar que existe algo além, digamos assim, do mundo material acontecendo ali. Então a ideia que eu tive foi o seguinte: o projeto vai ser público, eu vou publicar tudo que eu usei, tudo que eu fiz, o equipamento que eu comprei, é bem simples, tá? Então qualquer pessoa com um pouco de conhecimento de informática vai poder montar. Mas a ideia é isso. Deixa eu primeiro mostrar aqui como é. Um equipamentozinho como esse. Nada mais é do que, deixa eu tirar isso aqui para você ver. É uma tábua com as letras e números impressas em círculo. Aqui eu coloquei três pernazinhas usando parafusos e porcas, mas pode ser qualquer coisa, tá? Para quê? Para que ela consiga ficar alinhada horizontalmente. E aqui tem um ponteiro, que é uma madeirinha bem leve, o pessoal usa essa madeirinha para montar navio, fazer construção, tá? Tem uma hastezinha metálica e tem essa roldanazinha aqui, tá? Para permitir que isso aqui rode livremente. Então, aqui não tem nada, não tem nenhum motor, não tem a mecânica que tem, alguma coisa tem que mover, então não tem como isso aqui mover sozinho, tá? Então deixa eu tirar isso daqui. E aí o que é que a gente tem embaixo? A gente tem esse equipamento eletrônicozinho aqui, deixa eu baixar aqui, que eu vou mostrar em detalhes depois, tá? Mas ele é um Arduino Nano com a placazinha S5600. O que é que essa placa faz? Deixa eu tentar explicar aqui para a gente entender como é que é esse processo, tá? Me desculpa aqui os ajustes, mas é mais ou menos isso aqui. Aquela placa tem um quadradinho que não sei se vai dar para ver, isso aqui é um ímãzinho, tá vendo, colado na ponta, é um ímã polarizado nas extremidades. Então, quando esse ímã roda nessa superfície, um sinal eletrônico é emitido. E o Arduino processa, manda ao computador e tem um programa que processa isso daí. Então, por exemplo, deixa eu botar isso aqui de volta. Eu vou pegar esse outro aqui só para demonstrar para vocês como funciona. Tá? Deixa eu botar isso aqui um pouco mais para cá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Deixa eu ver se eu consigo abaixar isso aqui bastante. Espero que isso não atrapalhe a visualização. Pronto, acho que consigo estar baixo assim. Então, baixou até demais agora. Então tá aqui o componente eletrônico. O que eu vou fazer agora? Eu vou mexer a minha câmera um pouquinho para cá para abrir o programa aqui. E aí eu vou rodar o programa
eu já tenho ele pronto aqui, com essa opção Debug. Que o que é que ela vai fazer? O debug vai ficar capturando o movimento só para mostrar para vocês como funciona. Tá lá, tá vendo? Tá rodando. Então, essa hastezinha aqui, ó, ela vai ficar suspensa com um ímã bem próximo daquele metal. Então, eu estou simulando aqui como se estivesse na mesa. E aí, ó, à medida que eu rodo, vocês vão percebendo que o ângulo lá tá mudando, tá vendo? Esse ângulozinho aqui, ó. Então, o que esse equipamento permite é fazer o quanto esse ponteirinho se movimentou. Aí eu acho que vocês já pegaram a ideia, né? Eu vou capturar esse movimento, e aí a gente vai ver qual letra que está naquela posição, e a gente vai capturar isso, e a gente permite que, se alguma força sobrenatural conseguir, inteligente, né, conseguir movimentar esse ponteiro, e esse ponteiro parar em cima de uma letra, a gente captura aquela letra. Se parar por um segundo, é configurável, pode ser mais ou menos, porque no começo talvez o médio precise de um tempo para se adaptar com a entidade que está se comunicando. E uma coisa bacana, pode acontecer de, por exemplo, numa sala, numa mesa mediúnica, a gente botar vários equipamentos nesse, ou alguns, e as mensagens chegarem. Obras podem ser escritas. Então, essa é a ideia, assim, é tipo permitir que a gente tenha, primeiro, uma prova cabal, que existe comunicação com o mundo externo, porque quando a gente vê um médium falando ou psicografando, para o cético, deixa eu subir aqui, para o cético é bem fácil de desacreditar. Não, isso aí é coisa psicológica, é desvaneio, é loucura. Mas eu acredito que se a gente, como o Espiritismo surgiu, né? Se a gente for pensar lá quando Kardec criou o Espiritismo, surgiu de uma coisa mecânica, eram as mesas dançantes, né? E aí ele viu que tem uma coisa estranha, começou a fazer uma... Acho que quase todo mundo que está ouvindo esse vídeo conhece a história do Espiritismo, mas só caso tenha algum novo aqui. Então, o Espiritismo foi criado a partir de uma pessoa que era cética, tinha um fundo científico, então ele tinha um pouco uma notoriedade como uma pessoa bem, digamos assim, no meio acadêmico, em si era professor, tudo. E quando ele teve contato com aquilo, ele fez uma primeira pergunta, né? A mesa rodava, fazia barulho, ele fez, olha, você pode nos comunicar com a gente, por exemplo, deu uma pancada assim, sim, duas pancadas assim, não. Aí a mesa, pum. Ou então disse o sim, né? Pum, pum. E aí ele fez algumas perguntas. Você é a mesa? Não. E aí ele foi usando um processo meio que científico, comprovando que existiam forças, entidades ou inteligentes num mundo diferente do nosso que podiam se comunicar com a gente. E daí surgiu o Espiritismo. Então, esse meu experimento é como se fosse uma volta a essa parte mecânica, porque se agora a gente conseguir replicar isso em vários lugares diferentes, vários centros diferentes, várias pessoas em lugares no mundo diferente conseguirem construir esse equipamento e receber mensagens, é como se fosse uma nova evolução do Espiritismo, onde vai ficar mais fácil. Eu não digo que a gente tem que convencer, porque até uma das objetivos do Espiritismo não é, digamos assim, convencer as pessoas mas ajuda, tá? Então, essa é a ideia. É um projeto que veio com a intenção de ajudar o Espiritismo. A gente sabe que tem riscos, que se a gente abre a porta para comunicação mundo espiritual para pessoas que não têm preparo, tem riscos, então é por isso que eu vou divulgar primeiro no meio espírita, para ver como é que é reconhecido. Alguns amigos já alertaram, eu digo, olha, é como eu estou criando uma ferramenta, um martelo. Tem gente que vai usar o martelo para construir uma casa, tem gente que vai usar o martelo para quebrar o dedo de alguém. Então essa é a ideia, tá? Então, deixa eu só mostrar a ferramenta funcionando, e aí depois eu explico como é que ela foi feita, porque é simples. Eu não trabalho na área de hardware, eu sou engenheiro de software, e para mim foi coisa de alguns dias para conseguir fazer, lógico, usando AI, né? Hoje tem toda uma série. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa câmera aqui apontada para baixo, tá? Vou rodar esse programa, só que agora com essa opção, que eu vou botar a opção aqui de sound, que vai... não vou rodar com sound não, porque aí eu botei a opção para falar a letra, tá? Mas a gente vai ficar vendo visualmente. Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa base, que está fixa, e vou botar ela de uma forma que aquele ímã fique bem na direção do receptor magnético. Deixa eu só olhar aqui se está alinhado direitinho. Está alinhado direitinho. E agora eu vou fazer o quê? Vou apertar o Enter. Uma coisa, eu fiz um processo de calibração, porque eu imaginei, eu posso facilmente pegar 4 pontos e aí fazer interpolação.
mas eu perdi um monte de tempo, porque isso aqui não é preciso, né? Vai ter um ângulo, o papel não é perfeito, não está bem estável, eu comprei até um nivelador, mas aí eu vi que não. Aí eu fiz uma calibração onde eu aponto para cada letra. E aí o programa salva a direção de cada letra, mas ainda assim, como eu tirei aquilo e movi, então o A não está sempre na mesma posição. Então, deixa eu botar de novo no lugar, né? Tem que ficar sempre bem alinhado. Então, o que acontece? Quando a gente rodar a primeira vez, a gente vai ter que fazer uma calibração mínima, ou seja, ele pediu, eu vou fazer até assim, eu vou botar o A bem para cima, pro norte. Ele pediu para eu apontar para a letra A. Então, isso aqui quem vai fazer é o operador. O espírito não está aqui ainda, a entidade não está aqui ainda atuando, não. Isso aqui o operador vai ter que preparar. Deixa eu alinhar certinho. Aí vou apertar a tecla Enter. Aí ele vai pedir agora para apontar para o J. Né? São os 4 pontos cardeais. Aí eu vou apontar para o J, está apontando direitinho para o J, vou apertar espaço. Agora eu vou apontar para o S. Então está aqui apontado para o S. Vou apontar para o 1. E aí eu finalizo, né? O norte, sul, leste, oeste. E agora tem uma mensagem lá de red. Aí aperta espaço para começar. Então eu vou apertar espaço. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar essa câmera na mão. Deixa eu ver se assim vai ficar melhor de ver. Vou botar a câmera aqui em cima. Talvez não fique uma boa não. Já sei, eu tenho uma ideia melhor. Eu vou deixar ela aqui assim. Opa, assim. E vou dar um zoom. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para dar um zoom. É só selecionar esse em propriedades e zoom. Vou ter que dar um zoom. Vou dar uma melhorazinha aqui. Mas assim, eu acho que não está perfeito, mas pelo menos dá para vocês já terem uma noção de como ele vai funcionar. Deixa eu ver aqui que eu já fiz besteira aqui. Está aqui meio de bandinho, tá? Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou apertar o red e ele vai estar pronto para capturar. Opa, tem que estar aqui na verdade. Aí agora que ele está capturando, deixa eu até mover isso aqui um pouco mais para cá. Aqui tá vendo o move. Aí eu vou agora fazer o quê? Vou pegar ele e vou apontar. Imagina que eu queira escrever uma coisa. A casa. A. Ele capturou o A. Aí vou botar um espaço. Vou parar entre o A e B. A. Aí é para capturar o espaço. Porque não pegou o espaço. Pegou o espaço. A. Casa. Casa. Isso aqui quem vai estar fazendo é o espírito. Essa é a hora que vai ser a energia, né, do espírito com o médium. Eu acho que, opa, eu botei uma ali, mas ou seja, não é perfeito porque eu botei errado, tá? A casa é espaço bonita. Opa, passei, né? Vou ter que dar uma volta agora completa. E assim, eu posso rodar para qualquer lado, entendeu? Na hora que eu paro, conta um segundo e captura aquela bonita. Então, assim, provavelmente, quer dizer, a velocidade máxima. Opa, não pegou o A, não. Mas é o espírito aprendendo ajeitadazinho. Depois a gente vai ler e a gente acaba, né, ajeitando. Então, a velocidade máxima é uma letra por segundo, mas ainda tem um tempo de movimentação, né? Porque, por exemplo, eu vou ter que achar a letra, mas eu acredito que depois de um pouco de prática, né, de coordenação entre o espírito e o médium, não vai ser algo tão lento que inviabilize, tá? Porque na época que Kardec tentou começar a conversar com a mesa, a primeira codificação era, deixa eu tirar aqui um pouco o zoom, era cada letra a quantidade de batidas. Um era A, dois era B, então imagine, ficou muito longo. Então aqui não é tão lento, tá? É uma coisa que até uma pessoa que escreva devagar, de repente é mais ou menos a mesma velocidade. Então assim, a ideia, por exemplo, um médio pode dormir e deixar a máquina dessa lá do lado e de manhã tem uma mensagem, tá? Essa é a ideia. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer mais. Vou tirar o zoom um pouco para eu começar a explicar. Opa. Pronto. Deixa eu botar o zoom um pouco menor aqui para eu começar a explicar outras coisas, como é que foi feito. Cadê o zoom? Passei do zoom.
Vou deixar só um pouquinho. Aqui tá bom. Aí, quais foram os equipamentos? Só para vocês entenderem, se alguém quiser replicar. É uma plaquinha como essa. Isso é um microcontrolador. É como se fosse um computadorzinho bem pequenininho, especializado, chamado Arduino. Esse aqui é o tamanho nano, porque tem vários tamanhos, tá? Várias potências. Aí tem essa placa daqui, que é a placa que pega a movimentação mecânica. E observem que ela vem com aquele imãzinho, tá vendo? Aí o imãzinho tá aqui, ó. Foi um imãzinho que eu colei. Deixa eu ver se dá para mostrar, tá vendo? O imãzinho ali que eu colei. E ela é esse receptorzinho aqui que eu vou depois mostrar melhor. Opa! Esse receptorzinho que capta a movimentação daquele magnético. Deixa eu ver o que mais vou mostrar. Sim, aqui é outro circuito montado, tá? Esse daqui tá até com jumpers bem grande, então é assim que eu montei. Tem esse negocinho aqui chamado breadboard, você bota um de frente para o outro, tem a forma correta de botar. O Arduino tem o cabo para conectar no computador. E aí eu já tenho aqui os dois programas. O programa que a gente coloca no Arduino e o programa que a gente roda para fazer a captura. Tá? Então esse projeto vai estar tudo pronto. Inclusive eu espero que pessoas que entendam melhor de hardware, tenham mais, digamos assim, experiência em montar algo desse tipo, façam até algo mais preciso, algo até melhor. Tá? E outra coisa, todo esse texto está sendo gravado em arquivos. Toda vez que a gente inicia uma sessão, então assim, a pessoa não precisa lembrar, está escrito lá, depois já pode mandar para alguém, salvar na nuvem, tá? Imprimir um livro, já pode ficar à vontade. Aí vamos lá, como é que foi essa parte daqui? Uma varetinha metálica como essa, com uma bearing, né, com uma, não sei nem como é que fala isso, uma rodanazinha. Então o que é que ela faz? Ela vai ali dentro, cadê? Aquela rodana, aquela haste entra na rodana, aqui está preso com, como é, essa fita preta, como é que chama? Essa fita preta de eletricidade, e aqui uma haste de madeira bem leve. Então assim, é um dispositivo extremamente simples, né? O custo é baixíssimo, quer dizer, esse processadorzinho aqui com aquela placa, acho que cada um é 3 ou 4 dólares, eu comprei por 8 dólares 3, né? E a base eu fiz com 3 parafusos e porcas como essa daqui. Eu botei 3 porque eu lembrei da aula de física, né? Que se eu botasse 4, ela podia ficar, ia dar mais trabalho para estabilizar. E com 3 não, 3 pontos sempre estão no mesmo plano. Então a aula de física ajuda, tá? Então, pessoal, essa é a ideia. A intenção assim, eu juntei ideias diferentes, né? A ideia de como o espiritismo foi criado, a ideia de que tem alguns jogos, né? O pessoal fazia com tesoura, tem o jogo do copo, aqui tem um chamado Ouija, que é famoso, bota as letras, e que o pessoal usa como brincadeira. E a gente sabe o risco da brincadeira. Esse eu estou tentando fazer como algo um pouco mais científico, que realmente pode ajudar o espiritismo, e que pode ajudar aquelas pessoas que talvez tenham mediunidade que não está explorada ainda, porque se você for hoje nos centros espíritas, né, nas mesas mediúnicas, as mediunidades mais exploradas são a psicofônica e a psicografia. São as duas que normalmente são as mais usadas, né? Lógico, tem a sensitiva, tem um monte de mediunidade diferente. Mas essa é uma mediunidade de efeitos físicos que talvez tenha um monte de médium por aí que ainda não explora corretamente. Tá? Então, assim, eu ainda não consegui, eu não sou médium, minha mediunidade é negativa, eu ainda não consegui fazer ela mexer, tá? Mas eu espero que em algum lugar do mundo alguém consiga se conectar com mentores espirituais, e se eles acharem adequado, porque também a gente sabe que a espiritualidade, se perceber que é brincadeira, se perceber que é uma coisa assim fútil, não vai, a comunicação é lá para cá. Mas essa é a ideia, então tá aí. Eu vou depois fazer um outro vídeo na construção, porque eu comprei material para fazer 3, eu já fiz 2. Então o próximo eu vou filmar, porque eu já estou mais experiente, vai ser mais rápido. Vou filmar como é que faz, porque a ideia é que centros espíritas pelo Brasil, que se tiverem interesse, façam, peçam para alguém para fazer. É todo voluntário, eu não pretendo vender, não pretendo ganhar nada com isso. A minha intenção é nobre, é que o espiritismo seja
realmente divulgado, e eu vejo isso como uma forma de um passo extra, principalmente Canadá e Estados Unidos, dois países que eu morei, onde as pessoas são muito, digamos assim, pragmáticas. Se você for falar de alguma coisa, ela vai dizer assim, você pode me mostrar, por exemplo, eu já conversei, quando eu tinha intimidade, com vários amigos, e dizia, eu sou espírita, a gente acredita na comunicação crística. Você pode me mostrar? Aí você vai dizer, é porque não funciona assim, né? Eu não posso tentar invocar uma entidade, mesmo que eu fosse médio, para lhe mostrar, para satisfazer. O espiritismo é uma coisa que exige você ir atrás. Aí eu recomendava os livros, tem um PDF, né, que é gratuito do livro dos espíritas, eu passava em inglês, tá? Então, alguns amigos leram, alguns vão para a casa espírita, Agora sim, eu noto que o espiritismo é ainda muito forte no Brasil, mas está muito inexpoente ainda em outros países. Atualmente, né, nos Estados Unidos tem crescido muito, né, alguns centros estão crescendo. O Haroldo veio morar aqui, né, para fazer o PhD dele, então, queira ou não queira dar um boost, né, uma pessoa que tem uma autoridade muito grande, tem uma quantidade grande de seguidores, então acredito que vai dar um boom nisso. E esse experimento tem uma potencialidade de alavancar um pouco mais. Porque se a gente conseguir chegar num país onde as pessoas são céticas e conseguir mostrar, olha, aí você pode replicar essa ferramenta, explicar devidamente os riscos, né? Não vá brincar, não vá pedir o que é que você deve fazer, porque é como se você pegar um número de telefone e ligar lateralmente, você não sabe quem vai atender. Pode ser uma pessoa maravilhosa, e vai lhe ajudar bastante, pode ser exatamente o contrário. Beleza, pessoal? Então essa é a ideia. Espero que quem está assistindo, algumas pessoas se interessem. Se precisar de ajuda, entre em contato. Eu vou botar na descrição o site que tem toda a informação para fazer. Se precisar de ajuda em como construir, eu posso fazer. Eu adoro fazer coisa voluntária. Se você estiver participando de algum centro espírita que tem interesse em fazer também, fique à vontade para implementar, mudar, testar. Não tem direitos autorais, é público, né? Você imagina, né? Quanta coisa muito melhor do que isso foi dada gratuitamente. O que eu estou fazendo é o mínimo, tá? Então essa é a ideia. Qualquer coisa, bota aí nos comentários, fala alguma coisa, que a ideia é realmente alavancar o espiritismo e permitir que ele chegue às pessoas que são crédulas, que não tem como, lógico, eu não estou me comparando, mas é algo semelhante ao que foi feito, né, na criação do espiritismo, tentando trazer um pouco de, digamos assim, de método científico para comprovar a mediunidade, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.